A chuva caía pesada naquela noite. As gotas batiam nos vidros do restaurante como se quisessem entrar para se aquecer também. Lá dentro, tudo era impecável. Talheres brilhando, taças de cristal tilintando, perfumes caros no ar. Ricos empresários, socialites e turistas se misturavam num ambiente onde tudo era luxo, menos a vida de Isabela. Ela estava ajoelhada perto da entrada da cozinha, com um pano de chão ensopado em mãos e uma expressão que misturava cansaço e concentração. Seu uniforme já estava manchado, as costas doíam depois de quase 8 horas em pé, e o cheiro de produtos de limpeza era mais forte do que qualquer perfume ali dentro. Mas ela seguia firme. Limpava cada canto como se a dignidade morasse nos detalhes. E para ela morava mesmo. Isabela era o tipo de pessoa que muitos ignoravam. Alguns clientes sequer olhavam na sua direção. Outros fingiam que ela era parte da decoração, mas ela não se importava, ou fingia que não. Seu pensamento estava longe dali, no pai que estava acamado em casa, na conta de luz vencida e na marmita fria que ela comeria no fim do expediente. Foi então que ele entrou. Leonardo vestia um terno escuro, molhado pelos pingos da chuva, e carregava nos olhos algo que não se comprava com dinheiro: solidão. Dono de uma fortuna que muitos invejavam, naquela noite ele não procurava vinho, prato gourmet nem companhia elegante. Ele procurava silêncio, um canto onde pudesse respirar sem parecer fraco, sem máscaras. Ao entrar, não percebeu o balde que Isabela havia deixado ao lado da parede. Pisou na água sem querer e quase escorregou. Ela, assustada, correu até ele. "Me perdoa, senhor. Desculpa mesmo", disse, pegando o balde rapidamente e abaixando a cabeça envergonhada. Leonardo olhou para ela. Pela primeira vez em muito tempo, seus olhos encontraram algo verdadeiro. Nada maquiado, nada ensaiado. Era só uma mulher simples, com mãos calejadas, pedindo desculpas com mais dignidade do que muitos milionários pedem favores. Ele não respondeu de imediato. Ficou parado, observando. Havia algo naquele olhar castanho, meio tímido, meio cansado, que o desarmou por dentro. "Não foi sua culpa", disse com uma voz calma e grave. "Eu é que devia prestar mais atenção." Isabela assentiu, mas não disse mais nada. Estava nervosa, sentia que tinha feito besteira e seria chamada a atenção pelo gerente. Mas, para sua surpresa, o homem permaneceu ali por alguns segundos a mais do que o necessário. E antes de seguir para sua mesa, ele olhou para ela mais uma vez, com um olhar que dizia: "Eu te vi." E para alguém que passava a vida sendo ignorada, aquele olhar valia mais do que uma gorjeta. Naquela noite, Isabela não sabia, mas algo havia mudado. O homem que entrou buscando silêncio encontrou um motivo para ficar, e a mulher que vivia se escondendo nos cantos acabava de ser notada pela primeira vez. E foi assim, num tropeço, num olhar e numa noite comum, que o destino começou a escrever uma história que ninguém jamais esqueceria. Desde aquela noite em que quase escorregou no balde e trocou um olhar com Isabela, Leonardo não foi mais o mesmo. Algo nele havia despertado. Ele, que estava acostumado a jantares silenciosos, contratos milionários e festas onde todos sorriam, mas ninguém se importava de verdade, começou a sentir falta de algo real. E foi por isso que, dias depois, voltou ao mesmo restaurante. Ele dizia aos amigos que era só um lugar tranquilo para pensar. Mas a verdade é que ele queria vê-la de novo. E viu. Lá estava Isabela, com o mesmo uniforme surrado, o mesmo coque simples no cabelo e os mesmos olhos firmes e cansados, mas nunca apagados. Ela limpava as mesas com cuidado, conferia se tudo estava em ordem e, quando achava que ninguém estava olhando, soltava um suspiro profundo. Daqueles que a gente solta quando carrega o mundo nas costas, Leonardo passou a ir com mais frequência. Às vezes pedia só um café, outras vezes uma água com gás. Mas a verdade é que ele não tinha fome.
Só queria vê-la por mais alguns minutos. Observava cada gesto. O jeito como ela ajudava discretamente os colegas de trabalho, mesmo quando não era sua função. Como sorria para crianças nas mesas, mesmo exausta. Como abaixava os olhos, tímida, quando recebia um elogio do cliente. Era como se ela tivesse uma força invisível que o mundo não via, mas que ele via com clareza. Aquilo começou a incomodá-lo, não de forma ruim, mas como uma cutucada no peito. Uma lembrança de que o dinheiro nunca trouxe a ele o que aquela mulher parecia carregar, propósito. Certa noite, enquanto ela recolhia as flores murchas de uma mesa já vazia, ele se levantou e foi até ela. Oi. Desculpa interromper, mas como você consegue fazer tudo isso com tanta calma? Isabela arregalou os olhos, surpresa. Ele era o cliente elegante, o do terno bem cortado, o que só tomava café e ficava olhando para o vazio. E agora estava falando com ela. É o trabalho, respondeu meio sem graça, segurando o buquê murcho. A gente aprende a ter calma quando tem muita conta para pagar. Leonardo riu, não de deboche, mas de admiração. E então se sentou ali mesmo, numa cadeira vazia ao lado da mesa que ela limpava. Foi nessa noite que a conversa começou. E não parou mais. Ela contou aos poucos, entre uma pausa e outra do serviço, que morava com o pai, que era viúvo e doente. Que ela era filha única. Que tinha trancado o curso de enfermagem porque o dinheiro não dava. Que sonhava um dia em voltar a estudar, mas por enquanto só queria que o pai tivesse os remédios e a dignidade que merecia. Leonardo ouviu tudo em silêncio, e cada palavra dela era como uma batida no peito. Forte, real, sem disfarce, ele já tinha ouvido 1000 histórias em jantares chiques. Gente rica reclamando da vida enquanto saboreava lagosta. Mas nada, absolutamente nada, o havia tocado, tanto quanto ouvir Isabela falar sobre a vida com os olhos cheios de verdade. Naquela noite, ao sair do restaurante, ele não sabia exatamente o que estava sentindo. Só sabia que queria voltar, queria ouvir mais. Queria entender por que aquela mulher, que o mundo ignorava, tinha se tornado o único motivo pelo qual ele, finalmente, se sentia vivo de novo. Pela primeira vez em anos, Leonardo sentiu algo que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Com o passar dos dias, Leonardo e Isabela começaram a se ver com uma frequência que nenhum dos dois poderia ter previsto. Cada vez que ele entrava no restaurante, não era só para observar o movimento, era para encontrá-la, ainda que só com o olhar. E aos poucos, aquelas trocas silenciosas se transformaram em conversas breves que iluminavam os dias cansativos de Isabela e quebravam a rotina solitária de Leonardo. Ela, com seu jeito simples e sorriso tímido, conseguiu fazer o milionário rir. Algo que não acontecia há muito tempo. Suas risadas eram leves, genuínas e, por um instante, esqueciam as diferenças gritantes que os separavam. Ele, por sua vez, passou a mostrar para ela pequenas janelas de um mundo que Isabela jamais imaginou que poderia chegar a conhecer. Histórias de viagens, curiosidades sobre arte, lugares escondidos que poucos podiam visitar, e até mesmo livros que ela nunca teve tempo para ler. E ela ouvia tudo com olhos brilhantes e coração aberto, absorvendo cada palavra como quem encontra um sopro de esperança. Mesmo com todo o cansaço do dia a dia, sentia-se viva quando falava com Leonardo. Um dia, já quase no fim do expediente, ele se aproximou com uma timidez que contrariava seu status e poder. Isabela, que tal um café? Só um café depois. Que você terminar de trabalhar? Ela parou por um instante, surpresa e desconfiada. Na sua cabeça, um pensamento insistente. Homens como ele não se interessam por mulheres como ela. Simples, batalhadoras, invisíveis. Não sei, respondeu baixinho, olhando para o chão, a insegurança estampada no rosto. Não é o tipo de convite que costumo aceitar. Leonardo não se abalou.
Respeitou o silêncio, a hesitação, mas insistiu, mostrando que seu interesse era sincero, sem pressa, sem pressão, sem compromisso, só um café. Quero te conhecer além do restaurante. Foi esse respeito que quebrou o último muro. Ela aceitou. Sentados numa pequena cafeteria, com uma luz quente iluminando os rostos, algo nasceu ali. Algo puro, leve e diferente. Mesmo vindo de dois mundos, completamente opostos, eles se entenderam com um simples olhar, com um sorriso trocado entre goles de café. Foi a partir daquele momento que não houve mais dúvida. O que sentiam era mais do que atração. Era a conexão de duas almas que, apesar das diferenças, encontraram uma ponte para atravessar o abismo social e emocional. E essa ponte seria o começo de uma história que mudaria para sempre a vida de ambos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O romance entre Leonardo, o milionário reservado, e Isabela, a humilde funcionária que limpava o chão do restaurante, virou assunto nos bastidores do local, e nem todo mundo ficou feliz com essa história. Os olhares que antes ignoravam Isabela, agora carregavam desprezo. Sussurros a seu respeito ecoavam pelos corredores. Ela só quer se aproveitar do dinheiro dele, diziam alguns. Outros cochichavam, lançando julgamentos frios e cruéis. O gerente do restaurante, preocupado mais com a imagem do lugar que com a verdade, chamou Isabela para uma conversa dura. Você precisa escolher um lado, disse ele com voz firme e um pouco amarga. Aqui não tem espaço para aproveitadores. Isabela sentiu o golpe como uma faca no peito. Ela que sempre batalhou com honestidade, que levantava antes do sol para garantir o sustento da casa, agora era vista como uma oportunista. Cada palavra pesava, mas sua determinação era maior. Leonardo, ao saber do que estava acontecendo, ficou furioso. Para ele, Isabela não era uma peça de um jogo social, era uma mulher de valor, de coragem. Ele quis tirá-la dali, oferecer-lhe uma vida diferente, uma casa confortável, estudos, um futuro sem preocupações, mas Isabela não aceitou. Eu preciso vencer com as minhas próprias pernas, falou com firmeza, olhando nos olhos dele. Não quero atalhos nem ajuda que venha com vergonha. Quero provar para mim mesma que sou capaz. Foi um momento difícil para Leonardo. Ele sabia que o amor verdadeiro não era só proteger, mas também respeitar os sonhos e o orgulho da pessoa amada. Então ele tomou uma decisão ousada. Se ela não queria deixar o trabalho, se ela queria crescer naquele lugar, com dignidade e esforço, ele faria algo que ninguém esperava. Compraria o restaurante, mas não para dar nada de graça. Ele queria transformar aquele restaurante, criar oportunidades, dar a Isabela e aos outros funcionários um ambiente onde pudessem crescer de verdade, com educação, reconhecimento e trabalho justo. Era a promessa de um recomeço, um novo capítulo, onde o respeito e a luta valiam mais do que qualquer dinheiro. E assim, no meio do conflito, nasceu uma esperança. Porque às vezes a verdadeira escolha difícil não é entre o que queremos, mas entre o que somos capazes de lutar para conquistar. Meses se passaram desde aquele dia em que Leonardo tomou a decisão de comprar o restaurante para dar a Isabela a chance que ela merecia. E as mudanças não demoraram a aparecer, não apenas nas paredes do estabelecimento, mas na vida de quem ali trabalhava. Isabela já não era mais apenas a jovem que limpava o chão com mãos calejadas e olhar cansado. Ela havia conquistado seu espaço com suor, coragem e determinação. Agora vestia um uniforme novo, elegante, que a identificava como gerente do restaurante. Sua rotina mudou, mas não o seu jeito batalhador. Durante o dia, ela comandava a equipe com firmeza e gentileza, sempre lembrando das dificuldades que ela e seus colegas enfrentaram. À noite, mergulhava nos livros estudando para um curso superior que sempre sonhou fazer.
Um sonho que parecia tão distante, mas que agora estava ao alcance das suas mãos, graças a uma bolsa de estudos conquistada com muito esforço. A promessa que ela fizera a si mesma, a de devolver cada centavo da bolsa, estava mais viva do que nunca em seu coração, porque Isabela sabia que cada conquista tinha que ser conquistada com dignidade. Leonardo estava ao seu lado em cada passo, mas nunca impôs nada. Nunca quis ser um salvador, apenas um companheiro. Um apoio silencioso que admirava a força daquela mulher que, mesmo diante de tantos desafios, nunca deixou de acreditar em si mesma. Ele continuava discreto, um parceiro apaixonado que aprendia, com ela, o valor da luta verdadeira, da humildade e do respeito. Juntos, eles não construíram apenas uma história de amor. Eles criaram um exemplo de superação, de respeito mútuo e de novos começos. Porque o que parecia ser um final, na verdade, era só o começo de uma vida inteira para ser vivida. E essa, sim, era uma história digna de ser contada.